Bom dia, pessoal, mais uma vez, continuando agora na explanação 2, que é sobre a encarnação, reencarnação, conceito de reencarnação à luz da matemática. Nós vamos então analisar a reencarnação usando uma tabela lógica, tá? Será que acreditar em reencarnação é um pecado? Ou não acreditar em reencarnação também é um pecado ou não uma libertação? Vamos analisar como a matemática vê isso à luz do espiritismo? Sim, porque espírito não é matéria, espírito não é matéria. E nós temos a inteligência que não é matéria, e a matemática abstrata, né, é a tabela lógica, que também a gente tem que analisar com raciocínio. Então, como de costume, antes de começarmos, né, vamos elevando mais uma vez o pensamento ao Pai Supremo, vamos elevando o pensamento ao Mestre dos Mestres, nosso Mestre Jesus, e vamos elevando o pensamento ao grupo Semblantes de Luz. Pessoal, vamos colocar aqui o fato o símbolo de existência na matemática, ele é um E invertido, tá? Colocando assim. Então eu vou colocar aqui como não existe e aqui como existe. Então é o fato verdadeiro da reencarnação existir. Reencarnação existir e da reencarnação não existir. Tá? Não a encarnação, que nós sabemos que encarnação existe porque você está encarnado, né? Mas assim, a reencarnação, será que eu vou nascer de novo? Reencarnação. Será que isso realmente, como a matemática vê as coisas? E aqui eu vou colocar na crença e na descrença. Então, eu acredito. Eu acredito. Ou eu não acredito. Eu acredito ou não acredito. Tá? Então, vamos colocar aqui como uma tabela. Como é que você vai interpretar essa tabela? É assim, ó. A pessoa acredita e a reencarnação existe. Isso é fato. Tá? Aqui ela acredita e aí a reencarnação realmente não existe. Não vai existir isso aqui não. Tá? Então na tabela ele diz que aqui nesse ponto não existe mesmo a reencarnação. Tá? Como uma informação verdadeira. Não existe. E aqui é uma informação verdadeira como se existisse. Aqui a pessoa, na situação dela não acreditar e a encarnação existir. E aqui não acreditar e não existir. Nós vemos aqui uma situação. Pessoal, a pessoa acredita e a reencarnação existe. O que nós vimos? Que como a pessoa acreditou na reencarnação, ela tomou alguns cuidados. Um orai e vigiai, uma vigilância. Então ela propriamente falando, ela não se deixou de maneira tão fácil, tão simples, sair da zona de conforto. Ela sai da zona de conforto aqui, né? Ela não se permite estar na zona de conforto, porque ela sabe que haverá uma colheita, um tipo de colheita, tanto na vida após a morte como numa situação de reencarnação. Então, eu vejo, pela lógica matemática, que acreditar, né? Acreditar é uma situação inteligente, porque você não se permite estar na zona de conforto, né? Num relaxamento moral, vamos dizer assim. Vamos supor que a pessoa acredita e a reencarnação não existe. Então, ela acredita e a reencarnação não existe, tá? De qualquer forma, mesmo a reencarnação não existindo, vamos supor se fosse um fato real, o fato dela acreditar também o orai e vigiai e a pessoa não se deixou manter na zona de conforto, ok? Aqui nós temos o fato de não acreditar e a reencarnação existir. Então aqui, pessoal, no não acreditar, a pessoa ela pode se dar ao luxo de não sair da zona de conforto. Certo? Ela não sai da zona de conforto. Ela pode sair, mas ela também poderia não sair.
E aqui a situação é complicada, porque ela foi, se ela abriu um leque, abriu uma possibilidade da invigilância, ela abriu aqui uma possibilidade da invigilância, ela já sabe que a reencarnação existe, ela como se estivesse tomando um susto, tá? Aqui pode ocorrer a situação da pessoa tomar um susto, entre aspas, ok? Agora a pessoa não acredita e realmente a encarnação não existe. Aí ela se safou, por exemplo. Mas de qualquer forma, o que nós vemos na tabela aqui? Nós vemos na tabela que o fato de acreditar é o mais importante. Por quê? Porque, de qualquer maneira, se você acreditar, você vai se tirar da zona de conforto e existe uma grande possibilidade de você colher um resultado positivo. Então, pela tabela, nós acabamos analisando, eu particularmente, que não importa se reencarnação ou reencarnação exista ou não exista. O mais importante é a crença, visto que acreditar é uma possibilidade só e você se esforça na honestidade, você se esforça em sair da zona de conforto, você se esforça no orar e vigiar, coisa que não acreditar não nos possibilita uma invigilância, nos dá a oportunidade de curtir a vida adoidado de uma maneira negativa aqui, porque você sabe que nessa situação não haverá colheita nenhuma, por exemplo, mas precisa tomar um pouco de cuidado, porque pode não haver a colheita aqui, mas haverá a colheita na vida após a morte. Ah, mas eu também não acredito. Então, veja que acreditar, tanto na vida após a morte, como acreditar na reencarnação, o fato de acreditar é o mais importante, certo? Porque você vai... Porque aqui, na verdade, é como se fosse, né? A pessoa fala assim, mas eu acreditei e a reencarnação não existe. Sim, mas o que eu estou dizendo é o fato de acreditar nos tira da zona de conforto. Tá? E aí eu acredito, porque aqui a situação não é que eu acredito e não. Então, eu acredito, né? Eu acredito e eu acredito em reencarnação. Aqui eu não acredito em reencarnação, tá? Essa é a ideia. Porque se eu acredito em reencarnação e a reencarnação não exista, esse é o negócio, tá, pessoal? Aqui, ó, eu acredito em reencarnação. Aqui eu não acredito em reencarnação. Aí você se deparou numa situação dessa daqui. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que o fato de acreditar em reencarnação é vantajoso. Tá? É mais vantajoso. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Em nome de Jesus, até o próximo domingo. Graças a Deus. Abraço.